já nasce, ele é uma parte também da alma de Caim, e ele também já nasce para consertar essa parte que ele tinha de errado dentro dele, né? Então Cora era um primo de Moshe, e no momento que ele foi nomeado lá na época do mexicano, que eles estavam trazendo a nomeação de quem faria o que no mexicano, Elisafã, que era filho de Uziel, ele era da família de Querate, né, e da tribo de Levi. Ele se inconformou por ter sido ignorado, né, e não achou que aquela sucessão familiar fosse muito boa. O maior, né, fã, ele era merecedor do cargo, né, e aí ele começou a ter invejas, né, de Moshe e de Aharon. E aí se começou uma rebelião dentro do povo de Israel, até que eles chegassem a exigir o posto de sumo sacerdote. A guerra era por esse posto. Todos eles estavam envolvidos ali no mexicão, uns desmontavam, outros montavam, mas a guerra era assim pela questão do sacerdócio que foi dado a Arão. Então ele argumentava que era mais digno do que Aharon, né? E Moshe, por sua parte, ele tentou é, se rebaixar e ir lá conversar com Cora, ou seja, ele não tomou aquilo de que ele era um líder, etc. Ele se rebaixa e vai conversar com Cora. Então ele chega, senta com Cora, conversa com Cora, começa uma discussão interna por causa dessa questão, né? E aí o Moshe vai falar para ele, então, já se você tem a razão, que você é o sumo sacerdote, então a gente vai fazer um combate, não é? E quem trouxer o incenso e despertar a providência divina, essa pessoa realmente é o sumo sacerdote. E aí essa história a gente sabe que vai terminar com o próprio Aharon sendo eleito. Então, como tudo isso acontece, a gente tem que entender agora, né? É, isso é uma reparação da alma dele, quer dizer, isso não veio como castigo, não surgiu ali naquele momento da história, veio para justamente consertar a parte da alma de Caim, né? E reparar, porque Cora ele veio para reparar o rua de Caim e que representa os sentimentos, né? E na época lá a gente sabe que foi por causa de ciúmes, né? E a inveja que Caio sentiu por preferir Deus, a oferta de Abel, do que a dele. E agora nesta vida, Cora vem com alta doses de ciúme, tá vendo? Porque ele tinha que vir com aquilo que ele não conseguiu tratar. E aí ele tinha, né, que liberar isso dele, né? E o que ele tinha que fazer agora era realmente consertar essa parte que estava errada dentro dele. Eles espiritualmente eram irmãos, primos, irmãos, né? E o nível que eles tinham era muito alto. O Arizal vai explicar é, que antes disso, né, em Jogo de Números, a letra que segue no Salmo 92:1, vamos dar uma olhada lá como está essa gematria no Salmo 92:1. Mismor Shir Leon Hashabat, não é? É o que está escrito, é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, né? E esse salmo, ele foi escrito por Moshe, não é? Basta a gente pegar as primeiras letras das primeiras dessa palavra e dessa palavra aqui, a gente tem o nome Moshe, tá vendo? Então a gente sabe que alguns terrils foram escritos pelos é, homens de Torá justamente por causa dessa configuração que existe escondendo esses segredos dentro da Torá, que o nome Moshe codificado dentro do próprio início, não é? Tá vendo? Então, Men, Shin e Re é uma assinatura codificada de Moshe. Então, esse Terrilim, ele não foi escrito por ninguém mais, ninguém menos do que Moshe. E aí o Davi Ramel ele vai recopilar, ele vai trazer tudo certinho, botando como foi escrito.
Então, essa palavra, né, na verdade, colocando Lamed na frente, aí sim eu tenho Le Moshe, um salmo de Moshe. Ela traz uma importante inferência aqui, né, dentro do nosso estudo. Porque nesse Terrilim, né, ele está falando de um grande justo, que se compara com a palmeira, porque contém muitas bendições, ou seja, ele tem um fruto bom, como vai dizer lá embaixo, não é? Vai falar que tem um fruto bom, que é realmente uma árvore. A gente sabe que na questão da árvore, a palmeira são os tzadikim, são os homens justos da Torá, e ele vai citar aqui embaixo, né, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano, estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus, é o que está escrito aqui. Então vai falar também cabana, a gente sabe que é Sukkah, que está ligado também às festas da Torá. E aí, quando a gente pega, né, como está escrito aqui, ó, os justos serão plantados na casa do Eterno, e lá eles florescerão. A gente tem um grande segredo aqui. O segredo é exatamente como está descrito lá, né? Que esse grande tzadik, ele está escrito aqui, tá vendo? Ó? O Kuf, o Reish e o Re, tá vendo? Então Korah é desse tzadik que ele está falando. Então esse Terrilim foi feito de Moshe para falar de Korah, tá vendo? Ó, a mesma coisa. Então eu tenho aqui, ó, marcado em marrom o nome Korah. O que acontece com isso? Que se ele era um tzadik, então tem uma história muito escondida aí atrás, e a gente vai falar um pouco dela, né? Porque na verdade a questão do Korah ter essa inveja, etc., ele era um homem muito elevado e já tinha quebrado a vontade de receber para si mesmo. Ele não recebia mais para si. Mas essa dose de ciúme que ainda restava nele foi o que trouxe toda essa amargura para ele. E enquanto Moshe queria que a humanidade seguisse num ritmo comum e os levitas continuassem como cabeça de Israel, Korah não. Korah queria que os primogênitos tomassem lugar e ele queria consertar a primeira criação, que é a criação Aleph, que é impossível. A gente não consegue nem resolver o problema da criação Beit, que é a que nós estamos. Na criação Aleph é impossível. Então, aqui nessa situação, a gente forma a palavra Korah, e o Arizal, ele diz aqui, né, que o grande nível espiritual de Korah era igualmente ao de Moshe. E aí, como que a gente sabe que o potencial dele era igual ao de Moshe? Justamente por causa das suas famílias. Levi, Kehat, Itzahá e Korah. Tá vendo? Essa é a família de Korah. Então tá aqui sublinhado a família de Korah. Você faz a gematria aqui, ó, Levi 30, Kehat, né? Essa primeira letra, perdão, a primeira letra de cada nome. Então você pega a primeira letra Lame de 30, o Kuf vai ser 100, o Yud vai ser 10, o outro Kuf vai ser 100, vai dar 240. Quando você pega, você vai ver aqui também, ó, o Lamed, o Kuf, o Ain, mudou aqui, ó, porque aqui é Arão, e Moshe. Também tem 240. Os dois, mesmo sendo da mesma gematria, se as letras mudam de lugar, ó, então Moshe ele tinha uma grande altura, porque começava com Reish e vinha por Mem. Já o Levi, ele tinha o Men e o Rei, é uma grande amargura. É a mesma numerologia, são da mesma família, mas por causa dessa questão que não foi consertada, então ele acaba sofrendo essa amargura. Alguns rabinos sustentam que ele foi lá para portas do Guerrinom, como a gente já viu muitas vezes, e que ele queria não deixar as pessoas irem para o Guerrinom, pelo sofrimento que ele passou, por fazer esse concerto, e que ele realmente é um grande tzadik.
Então, o motivo por qual Moshe se dirige ali como filho de Levi, como Cora, é que também Moshe é descendente de Levi como ele. Então eles tinham uma relação muito fraternal. Imagine dois tzadik desse nível. Tanto é que o próprio Cora ele tinha seus 250 alunos que não queriam estudar com Moshe, estudavam diretamente com Cora. E dentro disso tudo, existem muito mais segredos dentro da Torá do que a gente possa imaginar, não é? Essa questão da reencarnação. E aí agora o Abel ele está voltando como Moshe e as outras partes de Caim também estão interagindo com ele. E aí o que que acontece com isso? Cora agora ele vai ter esse defeito, ou seja, na sua vida passada, né, com a regra de coa posê, no posê, que do Shin 70A, o que difama o outro, né, porque ele começou a difamar o próprio Moshe, que Moshe estava tendo relações sexuais ilícitas, que ele conversava com outras mulheres e etc. Quer dizer, ninguém entende isso. Como é que ele pode falar isso de Moshe? Se a própria Torá defende Moshe plenamente, não é? A gente vê que o Taná e a Torá eles não escondem quem errou e quem não errou. O Moshe, as nuances que ele errou em outras vidas foram faladas. Todas as pessoas elas têm as suas características expostas. A Torá ela não tem a necessidade de esconder essas partes negativas de nenhum ser humano, porque todos os seres humanos têm partes negativas. E a Guemará vai relatar que quando ele é tragado pela terra por causa dessa Lashon Hará, essas questões, né, que as pessoas escutavam os gritos de Cora, de seus seguidores, desde o fundo da terra. E isso é uma parte de Caim, né, que realmente está pagando o que ele fez lá no passado, como está descrito aqui em Bereshit 4:10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. E aí quer dizer que por causa disso é que a terra se abre e engole ele, porque ele tinha feito a mesma coisa na vida passada por ciúme. E se ele conseguisse controlar nessa vida, não teria acontecido a mesma coisa. Então, olha como que a Torá ela funciona e ela vem trazer exatamente peso por peso, né, medida por medida. E aí, isso acontece justamente para a gente entender que não existe essa questão de acaso nas nossas vidas nem na vida de ninguém. E aí lá no livro de Ben Ishi Hai, Aderit Eliyahu na Parashakora, né, que é do Rabi Raim Vital, diz que Cora ele vai agora para consertar essa parte da sua alma, ele vai ter que reencarnar como o profeta Samuel. E aí um Rabi Eliezer, que é um rabino, ele vai sustentar em uma discussão que Rabi Akiva, né, ele discute com Rabi Akiva que Cora, né, baixou do Seol. E quer dizer, ele foi para o Seol, ele desceu e ele iria subir novamente. Então o Rabi Akiva, ele sabendo, tem um terlim que a gente acabou de ver, tá vendo? A palavra ali é Moshe, então um terlim escrito por Moshe. E aí ele teria agora que realmente consertar aquilo que ele fez. E aí a gente vê esse conserto que é uma base, não é, no livro de Samuel. No livro de Samuel está escrito lá como que tudo se deu. O que Hana falou, Samuel 2:6. O Senhor é o que tira a vida e é o que faz descer ao Seol e faz subir dali. Tá vendo? Então, aqui tem a prova de que as pessoas, elas descem, né, ao Seol. Aqui tem a palavra Seol, tá vendo? Ó? Então, ele que faz a pessoa descer ao Seol e ele que faz a pessoa também
subir do Seol. Não existe outro além dele. E a palavra aqui, Seol, ela é a mesma palavra do nome Shaul, ou seja, é a mesma coisa. Veja que a discussão, quando Davi está fugindo de Shaul e aí toda aquela história, está se falando algo muito mais profundo dentro da Torá. E aí, vão dizer, se a gente pega lá os terlins do filho de Cora, que eles sempre estão falando que Deus tinha abandonado ele, que eles desejavam o eterno como a corça, né? Deseja os campos, algo. Você vai ver que é todo um choro por causa da presença divina que tinha se retirado deles. E aí eles tiveram que trabalhar 38 anos sem parar, com muita dor, com muitos ataques espirituais, estudando a Torá constantemente para consertá-la. Então, a partir desse momento, a gente vê que a Torá não é um livro de brincadeira. Não é um livro que você vem para estudar a Torá somente para conhecer. Não, é uma coisa muito séria. E mesmo para quem não estuda também é uma coisa muito séria. Para as pessoas que estão entendendo agora, elas estão tendo a capacidade de poder se livrar dessas questões mais profundas. Como ele nasce agora, ele volta como Samuel. Quem volta? Cora volta como Samuel, então ele tem a chance de consertar aquilo que ele fez no passado, né? E aí, nesse caso, ele agora vai ter que consertar todos os erros que ele fez. Então, ele, na vida desse profeta, nós veremos, né, o que ele vai fazer. A gente sabe, né, que ele foi um servidor do sumo sacerdote Eli, de quem a gente também vai falar futuramente nas próximas aulas de reencarnação. Mentov, página 148, que Eli, a gente vai ver também que era a reencarnação de Aharon Hakohen. E veremos isso na frente. Então ele servia o próprio Aron, como ele fazia lá no passado, ele montava e desmontava a barraca, o Mishkan, para que Aron pudesse fazer ali os ritos das festas, etc. Agora ele também veio como um servo do Eli. Por isso que ele é doado assim que nasce pela sua mãe para servir no templo. Isso foi o que ela pediu para o Eterno e prometeu que se ela tivesse um filho, ela doaria no templo. E ele também tinha que fazer, né, pecar os demais, porque agora Cora, além dele pecar, ele levou um monte de gente ao pecado. Ou seja, ele ia de cabana em cabana fazendo um Lashon Hará de Moshe, tentando difamar Moshe. Ele oferecia a sua ajuda espiritual e para consertar essa atitude negativa que Cora tinha, de realmente ter o Lashon Hará. E ainda para cercar aqui o círculo, né, lá na primeira aula a gente viu, né, falando-se de Lameler, né, que mataria Caim. Tá lá no 4, né, que ele mataria Caim, justamente no Bereshit 4, mostrando que essa profecia existia e que o Caim tinha muito medo de morrer na mão do Lameler. Lá também tá escrito que ele reencarnaria em 3 pessoas, como a gente viu aqui no nosso slide, né, na palavra lá acima. A palavra Yukam, exatamente mostrando o nome de Tró, Cora e aqui do Mitzray. Ou seja, a Neshama se dividiu em Tró, Urua em Cora e Nefesh se dividiu lá no Mitzray. Olha que coisa incrível. A gente sabe que aí agora, nessa palavra Yukam, tem essa profecia. Nessa palavra, a gente então entende que o Samuel, ele temia muito o rei Shaul. Ou seja, por que ele temia o rei Shaul? A gente mata aqui na nossa história, porque ele temia o Seol, tá vendo? As mesmas letras que são as letras do nome do rei Saul. Com isso, ele teria medo que o céu mataria ele de novo, né? E aí ele teve que, então, agora ungir um segundo rei, que era o rei Davi, e às escondidas. Pois Lameler, aquele mesmo homem que estava lá, o primeiro rei de Israel, né? Ele vai ser encarnado por esse Lamé.
Então, se você lê o nome de Lamer, ele tem as mesmas letras do nome Meller. Se você pega as letras e você reorganiza as letras, então você tem o nome rei. E aí é por isso que essas situações acontecem dentro da Torá. Então Caim, né, que agora era Samuel, temia o rei Shaul, que era a reencarnação de Lamer. A gente pode até dar uma olhada aqui para a gente firmar mais aqui e para ficar vivo na mente de vocês sobre essa situação. 24, 24. A gente tem o nome Lamer, tá vendo? E se a gente aqui não conta, a gente sabe que sempre que tem um Vav é um E, né? A palavra Lamer, tá vendo? E se eu mudo e boto o Lamed após o Mer, eu tenho Meller. E aí já muda totalmente a situação. E é por isso que é codificado que esse rei, esse Meller, o qual Samuel tanto tinha medo, e agora ele reconhecia isso. E aí a gente vê agora como as coisas na Torá são muito diferentes daquilo que realmente a gente entendia. As pessoas entendiam que não, que elas iam se converter a uma religião e que agora seus problemas seriam resolvidos, elas poderiam orar para ser curadas, e enfim, aquilo que a pessoa possa imaginar. Ela só não pode falar que isso está dentro da Torá, porque não existe nada disso dentro da Torá. Dentro da Torá, a gente encontra nossas responsabilidades interiores, nossos erros e aquilo que a gente tem que consertar. Segundo as dificuldades de cada um. Quando nós partimos para o Taná, que não tem nada mais do que a Torá ali escrito, como a gente está vendo, e a explicação da Torá, a gente vê os personagens que não alcançavam o nível de Torá e que acabavam se desviando da Torá, seguiam seus caminhos, as suas crenças, e que no final eles morriam para depois ter que voltar para consertar, ou seja, não tem para onde correr. Pelo menos nesse ciclo de 6.000 anos, enquanto dá para se reparar, a alma ela é meio que ela é repetitiva nesse ciclo, e a pessoa ela vai sempre surgir num outro momento, sempre num outro momento, até que ela conserte esses defeitos internos. Dentro desses 3 personagens, cada um tinha a sua missão. O único que conseguiu consertar foi o Itró, da primeira vez. O Mitzrayim morreu, e aí vai vir em outra vida para consertar. No caso aqui do Cora, ele também lá na Torá ele não consegue consertar, ele tem que voltar de novo como Samuel, e aí como Samuel ele vai então começar a consertar esses defeitos que ele tinha. E aí o que acontece? Como ele era um grande líder, né? Então ele pôde ajudar muito o povo de Israel. E com isso a gente entende todas essas questões, né? Que a Torá ela é um livro codificado e que ela não se deve ser lida de uma forma totalmente literal, porque a gente percebeu que não dá para pegar as histórias que estão lá e trazer para um nível literal e a gente lê. Então a gente entende que a gente tem que ver essa aula de reencarnação muito bem vista, muito bem analisada, como a gente está fazendo, trazendo os segredos, apontamentos que tem dentro da Torá, vendo que a gente tem que ser lógico, a Torá pede que nós sejamos lógicos, vendo que não tem como essas coisas acontecerem. Todas essas coincidências dentro da Torá, elas não têm como ser coincidências, elas não têm como ser algo como algo tentam falar que não tem reencarnação nenhuma, e etc. Seria muita loucura, porque as histórias elas são casadas perfeitamente. E aí o que acontece? Cada alma dentro da Torá ela vem para reparar os seus erros. E não tem essa questão de castigo, que a pessoa vai ser castigada e porque Deus vai testar a pessoa para ser castigada. Não. Tudo que você vai passar é exatamente referente a essas questões mais profundas que tem dentro da sua alma. E aí, com esses testes, como foi na questão de
de Samuel, ele conseguiu consertar. E com isso, gente, a gente vê aqui no Terrilim 99, que tem o nome Moshe, a gente tem o nome de Aharon, Moshe Arão, né? E Samuel. Isso mostra que o rei Davi, aqui, né, com essa, trazendo esse Terrilim, ele, nossos sábios vão falar, que o rei Davi, ele coloca, né, ele era um grande sábio, o rei Davi, na mesma categoria Moshe, Arão e o profeta Samuel, né? Então a gente entende nisso que o Samuel, ele conseguiu consertar a alma de Cora, Baruch Hashem. Então ele não precisava mais voltar, né, para consertar. Esses homens eram homens infinitamente maiores do que nós somos hoje. Ou seja, eles tinham realmente níveis de alma muito grandes e que eles tinham um papel muito importante. Hoje, né, esses são os erros de Caim, né, ele traz oferendas muito simples, inveja do seu irmão, renegou-se de Deus e do juízo divino, deseja a mulher do seu próximo e assassina seu irmão. E o de Abel é esse aqui. A gente viu que todos eles conseguiram consertar os seus pecados, menos o egípcio. Tá bom, gente?